passarinho, mamãe. Olha o passarinho. Olha o passarinho pra todo mundo. Eu sou o passarinho da mamãe, gente. Eu sou o passarinho da mamãe, gente. Olha, neném. Eu sou o passarinho da mamãe. Dá tchau. Tchau. Tchau, mamãe. Dá tchau pras amigas, dá? Você tem plantado sementes do amor e da verdade de Deus no coração dos seus filhos? Nunca é cedo demais para começar, mas também nunca é tarde demais. Então venha comigo e caminhe com Deus, porque hoje nós estamos adentrando no livro de Provérbios, onde Salomão há de nos ensinar muitas verdades sobre educação. Tá? Vamos lá? A lei da mãe é o tema de hoje. Nós finalizamos o livro de Salmos com instruções para mulheres, viúvas, mães, filhas e hoje vamos começar o livro de Provérbios. Mães. Provérbios 1:8 diz assim: Filho meu, não deixes a instrução da tua mãe. A mulher que ama a Deus sente, sem dúvida, um amor profundo e constante pela sua palavra. E se ela for mãe, seus filhos devem ser os primeiros a se beneficiar desse entusiasmo. No livro de Provérbios, Deus exorta os filhos a nunca abandonar os ensinamentos das mães, sugerindo que nós, mães, fomos encarregadas por Deus de ensinar a eles a palavra. Podemos fazer muitas coisas por nossos filhos, mas ensinar-lhes a palavra de Deus é a mais importante de todas. Por quê? Porque a palavra de Deus significa salvação para hoje e por toda a eternidade. Tome algumas decisões sérias. O princípio fundamental da maternidade é oferecer aos filhos o que eles necessitam e não o que eles desejam. Toda mãe que ama a Deus deve refletir sobre estas decisões. Encontrarei tempo em minha agenda lotada para ensinar a palavra de Deus aos meus filhos? Será que vou me esforçar para falar de Deus continuamente? Desligarei a TV para ler a palavra de Deus a meus filhos ou contar-lhes uma história da Bíblia? Reconheça seu papel de mestra ou professora. Ruth Graham, a encantadora esposa de Billy Graham, diz o seguinte a respeito da maternidade: é a função mais bela e mais gratificante do mundo, que não é superada nem mesmo pela pregação. E ela complementa: talvez a maternidade seja uma pregação. Você consegue enxergar de que maneira seu papel como mãe pode se tornar uma pregação? O que você está fazendo para transmitir as verdades bíblicas aos seus filhos? Reflita sobre estas mães mencionadas na Bíblia. Lembra delas? Joquebede ficou junto do seu bebê Moisés por apenas 3 anos e mesmo assim, nesse breve período, transmitiu as verdades bíblicas ao filho. Isso o habilitou a liderar o povo de Deus depois de adulto. Ana teve a companhia de Samuel também por 3 anos antes de levá-lo ao templo. Mas o que ela ensinou ao filho foi suficiente para transformá-lo em outro líder poderoso do povo de Deus. E reflita sobre você mesmo. Você tem plantado sementes do amor e da verdade de Deus no coração dos seus filhos? Nunca é cedo demais, nem tarde demais para começar. Fazer alguma coisa é sempre melhor do que não fazer nada. Eu gostaria de aproveitar aqui o ensejo dessa palavra e dar o meu pequeno relato de testemunho na minha vida, na vida da minha casa, da minha família. Houve um tempo onde eu apenas tinha o Richard, e Christian e eu tínhamos apenas o Richard, e nós vivíamos por conta do ministério pastoral. Éramos pastores numa determinada denominação e ficamos recebendo ali o chamado de hora ou outra nos ausentar de uma cidade para outra. E nós vimos que nossa família foi
passando por dificuldades, necessidades, sabe, necessidades muito básicas da vida. E então, houve um dia que eu conversei sério com meu esposo, principalmente depois de um tempo onde nós estávamos longe dos nossos familiares, né, no sul do Brasil, e o meu filho pediu ao pai um brinquedo que custava apenas R$ 5. E o Christian ficou muito deprimido com aquela situação, porque apenas um brinquedo de R$ 5 ele não podia dar ao nosso menino. A gente foi levando essa vida ministerial de um chamado aqui, um chamado ali, e até que um dia eu cheguei para o meu esposo e falei: o que adianta nós ganharmos muitas vidas e colocarmos a nossa família em risco social até, de passar necessidades, porque julgamos ser isso a vontade de Deus e o chamado de Deus para nós. Pensamos muito, pensamos juntos, e então definimos que o meu esposo, ele seguiria a carreira, o trabalho dele, ele voltaria para a faculdade para estudar e assim tomaria a frente da nossa casa como sacerdote do nosso lar. E eu disse a ele: meu amor, eu serei a pastora da nossa casa, a pastora dos nossos filhos. E nisso eu tinha o Richard e já tinha o Ronald. Sabe por que nós tomamos essa decisão? E eu digo para você que a decisão mais assertiva que nós fizemos na nossa vida como casal e como família foi pastorear a nossa casa. O meu esposo tomar a frente do nosso lar, indo para o mercado de trabalho, né? Ele já não foi mais pastor, não atuava mais como pastor liderando uma igreja, mas ele lidera a igreja mais preciosa das nossas vidas, que é a nossa casa. Desde que nós tomamos essa atitude na nossa família, querida amiga, foi a melhor coisa que nós fizemos por nós. Porque eu fiquei assistindo a vida de outros adolescentes, jovens, de outras famílias de pastores, que esses adolescentes se transtornaram, se revoltaram com Deus, porque viram a sua casa, a sua família passar necessidade e os seus pais darem muito mais valor às pessoas lá de fora a dar valor às pessoas de dentro da nossa própria casa. Quando eu vi muitas, mas muitas famílias nessa situação, onde os seus jovens estavam distantes do amor de Deus, distante da fé e culpando Deus por tudo, eu pensei junto com meu esposo que não valeria a pena nós colocarmos em risco a vida dos nossos filhinhos. E hoje o Senhor tem nos abençoado muito. A nossa tomada de decisão de cuidar da nossa casa, a igreja que Deus estabeleceu para cada família. Não estou dizendo aqui que nós não devemos congregar, que nós não devemos ter um chamado ministerial junto a uma denominação, nada disso. Eu estou falando de como é importante nós assumirmos o compromisso com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos em primeiro lugar. Passa muito rápido. Joquebede e Ana puderam estar com seus filhos apenas 3 anos. Eu tenho refletido muito nisso. Eu já estou com um garoto de 12 anos que daqui mais, digamos uns 5, 6 anos, vai buscar a sua própria vida, a sua subsistência, os seus sonhos. Eu quero aproveitar o máximo que eu puder a companhia dos meus filhos, porque eu sei que um dia isso vai passar. Eles vão ter suas carreiras e eu posso seguir também com meus sonhos pessoais. Mas hoje eu fiz do meu mais íntimo sonho o fato de ser mãe, de cuidar da minha casa, de cuidar da minha família, dos meus filhos, do meu esposo. Vale muito a pena nós levarmos muito a sério. Vamos escutar o que a palavra de Deus tem para nós e nenhuma das nossas decisões serão frustradas, porque elas estarão pautadas na palavra do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Então, fica com mais essa palavra para hoje, minha querida amiga, e amanhã nós vamos continuar com as instruções do livro de Provérbios, que tem muito, mas muito a nos ensinar. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.